A Clínica de Atendimentos Psicológicos da URGS também trabalha com crianças, e é para elas que são oferecidas as oficinas do Brincar, desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar envolvendo áreas como psicologia, serviço social, psiquiatria e fonoaudiologia. As oficinas proporcionam acolhimento das diferenças, permitindo momentos de expressão e de integração, além de diversão para crianças em tratamento, compreendendo a brincadeira como um direito fundamental da infância. Em meio à pandemia da Covid-19, as oficinas foram adaptadas e vêm sendo ofertadas de maneira remota. Lá do início foi um momento muito difícil, assim, eu acho que de muitas reflexões, né? Tanto para quem estava chegando, os estagiários eram novos, tinha uma equipe mais antiga, que deu uma base bem importante, assim, na questão do sentido que era a oficina, né? Quais eram os nossos princípios, a questão da política ali, o que se buscava para as crianças. Então, acho que num primeiro momento o que a gente estava buscando era que eles tivessem um espaço de compartilhar, né? Visto que eles não estavam mais na escola presencial, e a oficina chegou como um espaço para algumas crianças de contato com o outro, e era aquele único espaço. Então, no primeiro momento, era uma oficina que parecia que tinha muito medo, assim, deles falarem, né? A gente tinha algumas crianças, né? A oficina atualmente mudou bastante o público, né? As crianças vão saindo, vão entrando novas, vão mudando de grupo. Então, é um lugar que vai mudando, mas tinha um pouquinho assim, de medo deles falarem, né? Um pouco de vergonha, ligar o microfone. Atualmente, a gente fica muito na questão dos jogos online, né? Que é o que mais dá para fazer, assim. E logo no início se tinha não uma meta, mas um pensamento de que a gente tinha que produzir um set, né, toda uma questão que tinha no físico, e a gente se encontrou num lugar onde a gente não tinha mais esse espaço do corpo, né, então teve que se pensar em novos instrumentos, e eu acho que nisso foi um pensar junto com as crianças, então a questão da tecnologia e o conhecimento que eles têm da tecnologia ajudou bastante, então jogos que eles conhecem que a gente não fazia ideia, que a gente teve que aprender a jogar, personagens de anime, né, personagens de outros cartoons, desenhos animados que eles foram trazendo, e assim foram surgindo várias brincadeiras, mas sempre com a intenção de que eles propõem a brincadeira que a gente vai fazer, que era uma coisa que acontecia no presencial, né? A brincadeira surgia ali na hora. Uma coisa que eu notei, assim, entrando na minha perspectiva, é que as oficinas continuaram online por um movimento também de investimento das crianças e dos pais, né? Porque veio um pedido deles, né? Foi assim que teve a pandemia, né, a transição do presencial para o online, o pedido veio por parte dos pais, das crianças, enfim, dos participantes, de que voltássemos, né, dessemos um jeito para voltar com esse espaço que realmente era muito rico, né, continua sendo. E as brincadeiras, assim, eu acho também importante ressaltar que a gente também investe muito no terapêutico, né. A gente brinca, a gente conversa, enfim, mas também são crianças que estão em atendimento, então a gente preza muito, né, por essa conversa com a família também, manter o contato, enfim, que eles saibam que somos referências, né? Somos uma clínica, enfim, é composta por estagiários, mas estamos todos aí respaldados pelas nossas mega supervisoras. E as brincadeiras, assim, que é difícil não cair nelas, né? Porque a gente brinca com eles e se diverte junto. É muito rico, porque uma das coisas, inicialmente, que eu percebi era esse receio, assim, da gente adulto, né, nervoso, tipo, ai, será que vai dar certo online? Como é que vai ser? Mas as crianças, assim, na minha perspectiva, completamente adaptadas, né? Elas brincam entre elas, elas conversam, e o jogo dos avatares, pra mim, foi uma surpresa maravilhosa quando eu vi eles conversando entre eles, e a gente insistiu, assim, liguem as câmeras, por favor, né, essa ideia, enfim. E aí a resposta do participante, mas gente, se eu ligar a câmera não vai dar pra ver o personagem que eu tô fingindo ser agora. Daí minha brincadeira com meu colega não vai fluir. Aí eu, putz, fui mediar achando que a minha intervenção de adulta, de estudante, eles já estavam no mundo deles dando certo, enfim. Fica muito demarcado esse antes e o depois, né? Porque nós tínhamos toda uma proposta de brincar, uma proposta de que nós recebíamos as crianças, dispunhamos alguns
objetos, né? E a partir dali se desenrolavam as brincadeiras, né? Dentro e fora da brincadeira, as crianças podiam circular pelo salão, né? E podiam ir estabelecendo relações no 1 a 1, né? O que não é possível numa modalidade online, né? E no pós-oficina é que a gente recolhia um pouco os efeitos e fazia uma certa leitura, tanto clínica quanto, enfim, política, do que tinha acontecido ali, né? E as oficinas foram sendo inventadas por cada um dos novos oficineiros que compunham esse espaço. Então, cada um dos oficineiros foi, de uma maneira muito especial, deixando um pouco de si, do seu estilo e daquilo que imaginava para esse espaço. Então, houveram momentos em que se propunham um brincar mais dirigido, né? Já houve momentos em que a gente ofereceu um brincar mais livre, então aquilo que ia surgindo no momento da oficina era o tema né, daquele dia, e sempre com o elemento da contação de histórias, né, que sempre costurou com uma determinada periodicidade as oficinas do brincar, né? E é muito bacana porque como as oficinas aceitam crianças de 4 a 13 anos e com as diferentes condições diagnósticas, a gente tem uma diversidade muito grande no grupo, né? Às vezes ele pode estar num momento um pouco mais coeso e às vezes num momento com diferenças muito expressivas, né? E então se transforma numa grande arena, né, em que os conflitos e os tensionamentos acontecem e as crianças vão precisando encontrar soluções e caminhos, né, para ir resolvendo essas questões e para as coisas irem se desenrolando, né, no brincar. Então, essa diversidade é muito rica e é uma das marcas do nosso trabalho, né? Nós não temos um barramento com relação à idade, gênero ou condição diagnóstica, né, ou estrutural, como a gente costuma dizer. Acho que tem uma importância fundamental, eu diria, que é a importância do que as próprias crianças, né, ganham com esse trabalho, assim. Então, assim, do desenvolvimento das crianças, de oportunizar para essas crianças um espaço de troca, né, de desenvolvimento a partir da brincadeira, assim. Acho que isso, em primeiro lugar, como objetivo principal, que a gente felizmente percebe que mesmo online isso continua fazendo a sua função, assim, né? E tem outros âmbitos, assim, acho que tem um âmbito de enriquecimento do trabalho da própria clínica da URGS, né? Então, por enquanto, a gente não abre para encaminhamentos externos da comunidade. Para compor as oficinas, geralmente são crianças que já estão sendo acompanhadas individualmente. Então, tem toda uma riqueza também de um trabalho complementar enquanto tratamento, né? Que essas oficinas eu entendo que cumprem assim, com essa função também para a formação, né, dos terapeutas estagiários que estão também conduzindo esse espaço. Assim. Então, entendo que também tem esse âmbito da importância por a gente estar se propondo a conduzir essas oficinas dentro de uma proposta de estágio de políticas públicas. Então, também tem todo esse desafio que eu acho que é de uma importância fundamental, assim, que trabalhe com as famílias, da gente conseguir pensar esses casos, assim, enquanto pacientes, mas enquanto usuários da rede também, né, nessa complexidade, digamos assim, do que uma saúde mental, né, abrange, assim, né, recentemente a gente, agora que acho que já tem um tempo de pandemia e de trabalho online, a gente consegue olhar para trás e pensar que tinha gente muito inseguros também, né, em muitos momentos do que a gente vinha conduzindo, a gente hoje consegue olhar que tem valido muito a pena sustentar esse trabalho, assim, online também, né, e que ele siga nos formatos que forem necessários daqui para frente, assim.